Gente, o governo Lula acabou de soltar uma nota vergonhosa, condenando os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E a hipocrisia é de um nível tão grotesco, tão absurdo, que eu preciso te mostrar agora. Olha aqui o que foi que o Itamaraty publicou. Porra, ele embaixo tá pego. Nós queremos impeachment do Lula, fora Lula. Nós queremos impeachment dos ministros que estão envolvidos em esquemas de corrupção, que estão violando a Constituição, especialmente Alexandre de Moraes. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Donald Trump dá o aviso final ao Irã. É melhor que não façam isso. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu neste domingo às declarações do governo iraniano sobre uma possível ofensiva de grande escala contra Israel e bases militares americanas. Em tom firme, o republicano alertou que caso Teherã avance com o ataque, a resposta americana será conduzida com uma força nunca vista. Abre aspas. O Irã acaba de declarar que vai atacar com muita força hoje, mais forte do que jamais atacou antes. É melhor que não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca vista antes. Fecha aspas. O aviso foi dado. Como eu disse, o domingo é de novos ataques que chegam a Israel e a outros países do Oriente Médio. E nós estamos com o Américo Martins, nosso correspondente internacional. O Irã está cumprindo a promessa, Américo, de retaliação após a morte do líder supremo do país naquela ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Teherã tem lançado, nas últimas horas, novos ataques ao longo do Oriente Médio contra vários países que o Irã considera alinhados aos Estados Unidos. Nós tivemos até agora 9 mortes em Israel e, infelizmente, Américo, essa guerra não dá mostras de que vai acabar em curto prazo. Olá, Uribe, olá a todos que nos acompanham. Pelo contrário, todas as mostras que a gente tem recebido, as declarações de Israel, dos Estados Unidos e do Irã, são na direção de um acirramento do conflito. Depois da morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, o Irã prometeu vingar essa morte atacando vários interesses de americanos, israelenses e aliados desses dois países na região do Oriente Médio. O presidente do país, o Pezeshkian, acabou de dar uma declaração para a mídia iraniana, através de uma entrevista na televisão, dizendo que eles vão continuar atacando, que eles vão continuar buscando a vingança da morte do seu líder supremo. Israel também continua os seus ataques contra alvos dentro do Irã. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, também publicou nas redes sociais que é melhor o Irã não cumprir a promessa de atacar os outros países e os americanos, porque senão os Estados Unidos vão ampliar ainda mais os ataques e fariam os maiores ataques da história recente no Oriente Médio. Então a gente tem uma retórica muito forte indicando esse acirramento do conflito. Mas pior do que a retórica, Uribe, são as ações. Israel hoje de manhã anunciou uma nova onda de ataques contra o Irã e disse que estava atingindo o coração de Teherã, a capital do país. A gente teve inclusive informações de ataques muito próximos da TV estatal iraniana, além de ataques israelenses em outras partes do território. Pelo seu lado, o Irã também está cumprindo as suas ameaças e está atacando vários países. Até aqui, nós tivemos ataques não apenas contra o território de Israel, mas também ataques graves nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Bahrein e no Kuwait. Então, hoje, pelo menos outros 4 países já foram atingidos nesses ataques retaliatórios do Irã. E o saldo disso tudo, Uribe, infelizmente, é muito sangue, muitas mortes, especialmente de civis. No Irã, a última contabilidade que temos é de mais de 210 mortos, inclusive mais de 140
quase 150 civis que teriam sido mortos numa escola feminina, crianças que teriam sido mortas num ataque conjunto ali dos Estados Unidos e de Israel, um ataque que precisa ser investigado. Por seu lado, o Irã também atacando os outros países já deixou pelo menos 9 mortos em Israel, com a confirmação agora recente de 8 civis mortos num prédio que desabou depois de ter sido atacado diretamente, ter sido alvo de um míssil lançado pelos iranianos. Então a gente tem aí mortes de civis dos dois lados, mortes, Uribe, que eu insisto sempre nesse ponto, que precisam ser condenadas e investigadas, porque os civis precisam ser protegidos em qualquer conflito, civis de qualquer lado. Então, o que está acontecendo aqui são crimes contra a legislação internacional, tanto cometidas por americanos e israelenses, que estão matando também civis no território iraniano, e o Irã, que nessas retaliações também tem matado civis, 8 deles confirmados agora nesse ataque num prédio que desabou perto da cidade de Jerusalém. Nos Emirados Árabes Unidos, o Ministério da Defesa, Uribe, confirmou pelo menos 3 mortes nos ataques iranianos e 58 feridos. Lá nos Emirados Árabes Unidos nós tivemos inclusive ataques que deixaram feridos no próprio aeroporto de Dubai, um dos principais hubs aí da indústria aeronáutica em todo o mundo. No Kuwait, pelo menos 1 morto e 32 feridos, então a gente tem aí vários mortos em vários países, infelizmente muitos civis morrendo nesse conflito. Brasil condena ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã e pede contenção. É isso mesmo. O Ministério das Relações Exteriores condenou a ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã. Em nota oficial, o governo brasileiro classificou os ataques como um motivo grave de preocupação e ressaltou que ocorreram em meio a negociações diplomáticas. Segundo o Itamaraty, o diálogo é o único caminho viável para a paz, posição que o Brasil afirma defender historicamente na região. O Brasil apelou para que todas as partes envolvidas respeitem o direito internacional e adotem máxima contenção, a fim de evitar ampliação do conflito. Na nota, o governo também destacou a necessidade de proteger civis e infraestrutura civil diante do risco de escalada militar no Oriente Médio. O ex-procurador Deltan Dallagnol expõe a hipocrisia do governo. Vergonha! Lula defende a ditadura do Irã e condena Estados Unidos e Israel. Gente, o governo Lula acabou de soltar uma nota vergonhosa, condenando os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. E a hipocrisia é de um nível tão grotesco, tão absurdo, que eu preciso te mostrar agora. Olha aqui o que foi que o Itamaraty publicou. Ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã. O governo brasileiro condena e expressa grave preocupação com os ataques realizados hoje pelos Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Os ataques ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes, que é o único caminho viável para a paz, posição que tradicionalmente é defendida pelo Brasil na região. O Brasil apela a todas as partes que respeitem o direito internacional e exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil. Interessante, né, gente? Deixa eu te mostrar aqui a hipocrisia. Quando a ditadura iraniana massacrou mais de 43 mil manifestantes nos protestos contra o regime iraniano, quanto tempo que o governo Lula demorou para se pronunciar, para se manifestar, hein? Semanas! E quando finalmente falou, foi para fazer uma declaração morna, genérica, sem condenar diretamente o regime dos ayatolás. Você acredita? Mas para condenar Israel e os Estados Unidos atacando instalações militares de uma ditadura que financia o terrorismo global. E aí? Aí o Itamaraty foi rápido. No mesmo dia, nota pronta, condenação veemente. Vamos recapitular? O Irã oprime mulheres, executa dissidentes, persegue cristãos e judeus, financia grupos terroristas como Hezbollah e Hamas, desenvolve armas nucleares de destruição em massa para destruir Israel. E quando os Estados Unidos e Israel atacam esse regime de forma preventiva, porque para Israel é uma questão de vida ou morte, existência ou inexistência, aí o Brasil vai lá e condena veementemente. Mas quando esse mesmo regime dos ayatolás
mata dezenas de milhares dos seus próprios cidadãos que protestavam ali por liberdade, aí o que o Brasil faz? Silêncio. Ou pior, declaração fraca depois de semanas sem condenar o regime diretamente. Essa é a política externa de Lula. Rápido para condenar democracias que combatem ditaduras. Lento e frouxo para condenar ditaduras que massacram seu próprio povo. Isso não é política externa, isso é alinhamento ideológico. Lula prefere apoiar ditadores a democracias. Sempre foi assim, gente. Venezuela, Nicarágua, Cuba, agora o Irã. O padrão é claro e tem mais. Israel é uma democracia, tem eleições livres, imprensa livre, judiciário independente. Já o Irã não, é uma ditadura teocrática onde mulheres são apedrejadas, homossexuais são enforcados, cristãos são perseguidos. Mas para o governo Lula, quem merece defesa veemente é o Irã. Parabéns, hein, Lula? Parabéns, hein? Lula sempre envergonhou o Brasil quando o assunto é política externa. E o verdadeiro anão diplomático em ação é Lula. Enquanto democracias ocidentais apoiam Israel e Estados Unidos, não, o Brasil se alinha com a Rússia, com ditaduras do Oriente Médio, com a China. Isso não é política externa baseada em princípios democráticos, é política externa baseada em ideologia anti-ocidental. Conta pra mim aí nos comentários. Você acha que essa nota do Itamaraty representa os valores do povo brasileiro? Ou é uma vergonha? Enquanto isso, Lula recebe o merecido carinho do povo mineiro e é chamado de vagabundo. É isso mesmo. Lula foi duramente atacado pelo povo durante a sua visita ao bar, na Zona da Mata. Enquanto percorria bairros atingidos pelos temporais, as pessoas gritavam palavras de ordem contra ele, como ladrão, ex-presidiário e vagabundo. Veja o vídeo. É muito bom ver o presidente Lula recebendo o carinho da população. Afinal de contas, depois de 4 dias, isso mesmo, pessoal, 4 dias demorou para que o Lula, presidente do Brasil, fosse até as áreas afetadas pela chuva em Minas Gerais. Ele chega lá, obviamente, com a sua equipe de fotógrafos, videomakers, para poder fazer aqueles takes, aquelas chamadas, dizendo que se preocupa com Minas Gerais e que está preocupado com a situação dessas pessoas. Me lembrou muito o que eu vi agora quando ele foi para o Rio Grande do Sul, ficou em cima de uma plataforma, pegou um tijolo e o fotógrafo pede para ele que olhasse para o horizonte segurando o tijolo na mão. E essa foto foi usada pelo governo para... olha, o nosso presidente se importa com a tragédia no Rio Grande do Sul. Só que o carinho que o Lula recebeu agora foi impressionante. Aqui está Lula chegando ali na área. Obviamente, tudo tem que parar, porque ele tem que fazer a fotinha dele. Mas olhe como ele foi recebido pelo povo da região. Lula é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar 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 é na prisão! Tira a mão, tira a mão, tira a mão! Obviamente, os seguranças, né, têm que afastar as pessoas porque elas estão querendo demonstrar o amor delas, mas é muito amor e acaba sufocando o Lula. Bom, agora sim, ele andando no meio da lama, mostrando que se importa com o povo brasileiro. Escute o que o povo fala no fundo do vídeo. E quase caiu. Parece que tá alguém falando Lula ladrão também. Você escutou? Se empurrar ele embaixo, tá pego. Empurrar ele embaixo, tá pego. Lula ladrão, seu lugar na prisão. Empurrar ele embaixo, tá pego. 4 dias depois, Lula aparece e essa é a forma como ele é recebido. Por quê? Ele enviou, se eu não me engano, 1,5 milhão. Quando começou essa tragédia, ele destinou 1,5 milhão para lá.
O Nicolas, com a vaquinha dele, conseguiu até agora quase 5 milhões só na vaquinha, sem falar de emenda que ele já passou, e ele foi para lá no mesmo momento para poder ajudar essa situação. Então a gente fica olhando esse presidente, né, que se preocupa com o povo brasileiro, nem em lugares que estão passando por tragédia ele vai, enquanto o Bolsonaro ia imediatamente e andava com o povo e tentava ajudar. Nem no período eleitoral o Lula se importa de passar a imagem. Bom, obviamente, ele vai usar a estrutura que ele criou junto com o Sidônio, pegar umas imagens, umas fotos, fazer uns cortes, né, usar a inteligência artificial para desenhar uma lágrima escorrendo pelo rosto dele e publicar na imprensa, que vai divulgar, afinal de contas, estão recebendo dinheiro público como nunca antes na história do nosso país. É muito triste ver, primeiro, a tristeza do que está acontecendo lá em Minas Gerais, essas pessoas que perderam suas casas, 48 ou 49 pessoas que perderam suas vidas, e aí o Lula demora 4 dias para aparecer, para chegar lá e tirar algumas fotinhas e ir embora. Esse é o tanto que o Lula se preocupa com o povo brasileiro. E o pior é que tem gente que tem a capacidade de votar nessa desgrama na urna no período eleitoral. Assim, eu nunca vou conseguir entender. Um dia a gente vai ter que fazer um estudo científico do que é essa praga na mente das pessoas. Enquanto isso, parlamentares e patriotas invadem Brasília para protestar contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lula e pedir liberdade para Bolsonaro. Essa faixa aqui, vamos junto. Que você vem pra cá pra começa hoje a caminhada de 2026. O marido do povo já tirado do mundo inteiro. Libertem Bolsonaro! Não tem bandeira de partido, aqui não tem bandeira de partido, aqui são pessoas, por favor, vamos caracterizar que é movimento político, não é? Aqui é movimento da cidadania. A bandeira que você colocou aqui é do Brasil. O Brasil não aguenta mais! O Brasil não aguenta mais! Bolsonaro fica vivo! Estão tentando matar Bolsonaro! Estão tentando tirar o maior líder de todos os tempos do Paulo e de tudo que o Brasil tem direito! Mas nós sabemos Vamos lá, Banco Central do Brasil. É isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem cá pra frente. A importância, a objetividade do ato aqui para vocês hoje. Bom, esse é o movimento Acorda Brasil, que foi iniciado pelo Nicolas e que mobilizou o Brasil inteiro. O povo de Brasília não poderia ser diferente. Então nós estamos aqui para mostrar que nós não vamos mais tolerar corrupção desenfreada, impunidade. Nós queremos impeachment do Lula, fora Lula. Nós queremos impeachment dos ministros que estão envolvidos em esquemas de corrupção, que estão violando a Constituição, especialmente Alexandre de Moraes e Toffoli. O povo está aqui porque o povo quer um basta e quer acordar o Congresso Nacional. É isso aí. Então, para saber da sua opinião mesmo, da importância, da atividade, como é que essa mobilização aqui é importante para o pessoal da direita? Bem, para acordar, né, nós queremos que as pessoas saiam da comodidade e venham realmente participar, demonstrar a indignação que está acontecendo no Brasil e em Brasília. Nós vamos fazer isso em todas as capitais, daqui a pouco eu estou indo para São Paulo, para a gente realmente poder mobilizar, chamar as pessoas, porque a situação é crítica, né? Não podemos, o que está acontecendo com o Supremo é surreal, né? O que está acontecendo com o Alexandre de Moraes, com o Toffoli,
tem que abrir a CPMI, tem que aprovar o veto da dosimetria. Então, tudo isso a gente precisa mobilizar, cobrar, senão a coisa não acontece. E muita gente aqui tem comentado de que é hora das mudanças. Que mudanças seriam essas para vocês? Não, nós precisamos que o país prospere, né? Nosso querido Flávio já passou nas pesquisas, é uma grande esperança para nós de mudar o Brasil realmente, melhorar a educação, melhorar a saúde e segurança, que lamentavelmente está péssima. Aqui em Brasília, você vê o que está acontecendo com o BRB, coisa absurda. Então a gente precisa realmente manifestar e cobrar isso.